embora. Diga lá, Gudrian. Agora, vou falar de Birubiru, viu? A gente já tá falando do Corinthians, vou falar do Birubiru. Não. Birubiru lembra Corinthians. Peraí, opa, não. Nem todo Birubiru lembra Corinthians, hein? O São Paulo vai ter o seu Birubiru. Quem diria? O São Paulo anunciou hoje a contratação do atacante Birubiru, que estava no futebol chinês. Ele se destacou pela Ponte Preta em 2015, foi revelado pelo Nova Iguaçu, comprado pelo Fluminense, passou pelo Flu, mas se destacou mesmo na Ponte Preta. Estava as últimas 3 temporadas no futebol chinês. Chega com moral no Morumbi, o São Paulo atropelando todo mundo aí nessa janela de transferências, hein? Quem diria, o São Paulo vai para a disputa da Libertadores e vai em busca do tetra, hein? O São Paulo deve uma resposta, né, Paulo Lima? Pelo que foi esperado na temporada passada, e parece que é dar essa resposta nessa temporada. Mas depende de encaixar o time, né? Mas trouxe o Hernanes, né? Esse pesa, né? Esse pesa. O Birubiru começou muito bem na base do Fluminense, daquela turma da Cria de Xerém, e sempre foi jogador de lado de campo, de velocidade. Teve até um destaque na equipe profissional, mas foi na Ponte onde ele ganhou espaço e ganhou exatamente essa qualidade para poder ser olhado, observado para ir para fora do país. Traz um cara de lado de campo, um cara ofensivo. Amadureceu, né? Deve estar na faixa dos 26 anos, nessa faixa ele não é 24 anos. 24 anos, tá vendo? Então ele não é jogador da base recente do Fluminense. Então é um cara que teve boa participação na base, teve boa participação no Fluminense, mas a decolagem dele mesmo foi na campanha da Ponte Preta. Por isso acho que o São Paulo está investindo corretamente, traz um cara de agressividade, ofensivo. E com números interessantes, pelo menos na minha opinião, na China. 68 jogos, 37 gols, 17 assistências. Exatamente, olha isso aí. Bom. Média altíssima, né? Não é? Média altíssima. E a gente está vendo a imagem dele aí com a camisa da Ponte, onde ele se destacou realmente. Qual é a 30 aí? Lá na China, 68 jogos, 37 gols, 17 assistências. Tá ali no número pra gente, estão mostrando aí agora, Belão. Olha aí, ó. Gols em quase os 68 jogos que jogou, né? Exatamente. Coisa aí de 80% dos jogos que ele disputou, ele fez gol, ele deu passe. Você vê, 24 anos e como ele surgiu cedo na base, né? A grosso modo, né? Ele pode ter dado uma assistência, ter feito gol em mais de um jogo, mas enfim, a grosso modo... Pelo menos na minha visão, muito bom. Hoje em dia a gente vê muito jogador, ele joga beirada de campo, ou o antigo ponta, enfim. Lógico. Mas aí eu sempre pergunto, mas é muito rápido, volta, ajuda na recomposição, tudo isso é importante, faz parte do jogo. Mas não deixa de ser um atacante. Faz gol, faz jogada de gol, dá assistência. Para mim ainda tem um valor muito grande. Exatamente. E os números são interessantes do Birubiru ali. 54 é a conta, 14, são 54. Em 68, olha a média do cara. 68 jogos, né? Vamos ver em termos de gols do time, mas é uma participação fantástica, muito boa mesmo. É claro que é outro nível, campeonato, futebol na China, mas são números interessantes. Lógico, né? E amadureceu, né? 24 anos. Você falou do Hernanes e não podemos deixar de destacar sempre também a contratação do Pablo. Nossa, muito bem lembrado. Grande contratação do São Paulo. Muito bem lembrado. Que é um reforço legal ali pro ataque, fez uma temporada muito boa no Atlético Paranaense. Então, o São Paulo cada vez mais forte aí. Além de ter mantido outros jogadores importantes, como Diego Souza, Nenê. E aí o pessoal da base, Luan, Lisiero, Elinho. Diga lá, Gudrian. E o São Paulo ainda corre atrás, né? Tá correndo por fora, né? Mas está tentando a contratação do Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, que interessa já há algumas temporadas ao Palmeiras. O São Paulo corre por fora e talvez traga aí o Ricardo Goulart, que também está no futebol chinês. Mas aí a pergunta que fica é, da onde que o São Paulo conseguiu tanto dinheiro assim de uma hora para outra? É que no orçamento do ano passado, aí o São Paulo previa lucro de 90 milhões de reais com venda de jogadores, né? Mas com o Rodrigo Caio indo para o Flamengo, o São Paulo conseguiu superar essa estimativa de 90 para 150 milhões. O São Paulo vendeu ao todo 8 jogadores e conseguiu essa quantia e com dinheiro no bolso aí entrou no mercado firme para se reforçar em relação a 2019. Quem botou o pé no freio nessa janela de transferências
foi o Palmeiras. O Palmeiras aí tá, digamos assim, até certo ponto tímido em relação às últimas temporadas, né? A gente lembra que o Palmeiras vinha com tudo e não tinha para ninguém. Esse ano o Palmeiras está aí mais receoso e está inclusive emprestando o jogador. A jovem revelação, o Papagaio para o Galo, né? E o Arthur Vitor para o Bahia. Definitivo, a última do Palmeiras foi o Marcos Rocha, né? Que agora é definitivamente jogador do Verdão. As novidades são essas, aí do trio de ferro aqui da capital. Hoje em Santos a gente está bem representado pelo Fernando Caetano. Valeu, Gudrian Neuffer, trazendo informações aí do trio paulista, nesse giro do mercado com as contratações. O bom esse negócio do Ricardo Goulart, o Gudrian está com a gente lá ainda, pode até dar um tempero a mais nessa história, porque o Ricardo Goulart fez tratamento no Palmeiras, muito se falava, né, da possibilidade, porque trabalhou com o Alexandre Matos lá no Cruzeiro, enfim. E pelas informações, inclusive estivemos juntos aqui no Bom Dia Fox, eu e o Abel, lá do Calheiros e do Fábio Azevedo, se falava que o empresário do Goulart foi também quem ajudou a trazer o Hernandes de Futebol de São Paulo. E parece que tem uma incidência entre o empresário do jogador, do Ricardo Goulart, com os homens do Palmeiras. Por isso é mais fácil negociar o Ricardo Goulart com o São Paulo. Talvez o Gudrian possa confirmar isso pra gente lá. E já pensou você ter um Hernandes e um Ricardo Goulart do São Paulo na atual temporada, ao lado de um Diego Souza, de um próprio Nenê no ataque, do Elinho, como o Abel citou aqui, do Lisieiro. Olha que time vai ser esse do São Paulo na próxima temporada. Só para antes do Gudrian complementar, a notícia do Diego Souza de hoje aqui no Rio, Gudrian, é que ele estaria acertando com o Vasco. Tem isso, não é? Isso, ele vai voltar dos Estados Unidos, ele está voltando dos Estados Unidos, onde passou férias, quer dizer, e vai com o São Paulo lá para o Florida Cup, mas antes de jogar no Florida Cup, ele quer sentar e conversar com a diretoria. Ele quer a liberação da diretoria, mas o São Paulo investiu muito dinheiro nele e não vai ser fácil não para o Vasco conseguir essa liberação. O Diego Souza acho que vai ter mais espaço no Vasco, um lugar onde ele gosta, ele torce, é o time de infância dele, ele acha que vai ter mais destaque no Vasco, ainda mais com essa concorrência toda aí que vai ter no São Paulo, então ele vai tentar a liberação por empréstimo para o Vasco, mas o São Paulo não está muito afim não, ainda mais que investiu muito dinheiro nele. Em relação ao Ricardo Goulart, o entreveiro aí entre o empresário que trouxe o Hernanes e o Palmeiras é em relação ao Dudu. Já faz 2 temporadas, ele é muito forte, esse empresário, no mercado chinês, e faz 2 temporadas que ele tenta levar o Dudu para lá, e o Palmeiras não libera o Dudu. Então, esse entreveiro aí, disse não disse, entre esse empresário e o Palmeiras, por isso ele está dificultando a vinda do Ricardo Goulart para o Verdão. Valeu, gente! Valeu, Gudrian, trazendo informações ao vivo lá do estádio do Pacaembu e a qualquer momento. Se tiver mais informações é só chamar. Valeu, Gudrian! Beleza, combinado. Beleza, Gudrian Neuffer atualizando aí o mercado com muitas informações. Você está com a gente, está no Twitter, está mandando o seu recado aqui, fazendo Boa Tarde Fox comigo, com Paulo Lima, com Abel, com todo mundo que está ligado com a gente. Lucas de Oliveira, com Abel Braga, jogador não vai fazer corpo mole. Vão ficar com sangue nos olhos, igual Abel estava na entrevista. Fome de vencer. Olha aí, profundas palavras, hein? Francisco Antunes, bem-vindo, Abelão. Se nos der a Libertadores, já tá bom demais. Família... Só isso, né, Francisco? Família Antunes agradece. Alô, Alberto. Com Abel Braga, Fla será campeão brasileiro, pois os jogadores terão que ter gana de vencer. Não vai ter chinelinho, né? Com o Abel não tem chinelinho, não. O negócio de chinelinho não rola, né?